Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Tão gostoso cantar louvores ao Senhor. Estou até meio sem voz. Se eu não conseguir pegar até o fim, vamos na mímica, né? Vamos tentar até o fim. Irmãos, vamos continuar nossa exposição da carta aos Romanos. Irmãos, que graça, estamos aí na 55ª parte, findando o capítulo 15, já terminando mesmo, né? Falta pouquinho, na reta final já, esse estudo, dessa exposição de Romanos, né? Hoje nós vamos encerrar então, capítulo 15 de Romanos, sob o tema, os planos e pedidos de orações do apóstolo Paulo, do versículo 22 ao 33, vamos ler? Acompanhe comigo na sua Bíblia, capítulo 15 de Romanos, de 22 a 33. A palavra de Deus diz assim: essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas, agora, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Oremos mais uma vez, pedindo para que o Senhor esclareça para nós. É uma passagem relativamente simples, não é? Mas a gente tem profundidade. Nem somente os textos doutrinários é que instruem a gente, mas até mesmo os históricos, né? Os textos, as passagens que contam alguma história, como esse caso aqui, ou uma coisa mais prática, né? Também traz muitos ensinamentos para nós. Então vamos pedir para Deus dar sabedoria, discernimento para os nossos corações e as nossas mentes poderem entender e aprender boas lições desse trecho, né? Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Teu Santo Espírito sempre tem nos auxiliado nos momentos em que nós precisamos compreender as Escrituras, pois Ele que as inspirou também é o que revela. E por isso nós descansamos no ministério do Mestre dos Mestres, que é o Espírito Santo. Ó Espírito, fala conosco nessa noite. Abra os nossos corações, dá-nos espírito de revelação, de sabedoria, que possamos discernir essas verdades que aprenderemos nessa noite, e que elas, ao assimilarmos elas possam também fazer parte das nossas vidas. Que nós possamos andar sobre elas e vivê-las, também como igreja, como no tempo de Paulo e dos demais irmãos aqui. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Abençoa-nos, Senhor, também com um coração obediente aos Teus ensinamentos. É o que nós pedimos para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, vamos ver aqui os planos de Paulo e os pedidos de oração. Alguns pedidos de oração que ele faz aqui no finzinho desse trecho. O que a gente já viu
nesse capítulo 15. Esse capítulo 15 já começou a falar conosco. Paulo já estava... ele apresenta no início desse capítulo 15 aqui o seu argumento mais poderoso com relação a uma possível desunião que poderia estar havendo dentro da igreja de Roma. Como vocês sabem, Paulo não conhecia a igreja de Roma, mas ele tinha notícias dessa igreja por causa de alguns amigos que ele já tinha lá dentro, irmãos conhecidos dele, e provavelmente recebia notícias, cartas, ou outros irmãos de Roma, que viajavam, encontravam Paulo e contavam como estava a igreja de Roma. Então, Paulo sabia algumas coisas a respeito dessa igreja. Uma delas é que havia entre eles uma falta de entendimento quanto a usos e costumes, né, que você viu comigo. Nós estudamos capítulo 14, ele começa a falar no capítulo 12 sobre o amor, capítulo 13 sobre a obediência, tanto dentro como fora da igreja, e capítulo 14 em especial ele fala sobre a aceitação mútua, que eles deveriam se aceitar, independente de um comer carne ou não comer, ou beber tal coisa, não beber, ou vestir tal roupa, não vestir, ou guardar tal dia ou não guardar. Ele fala isso são secundários, o que importa é a fé em Cristo. E no capítulo 15, ele começa no versículo 1 até o versículo 14, 13, ele vai falar que Cristo é o modelo supremo dessa aceitação, que ele não se agradou a si mesmo, mas ele veio para fazer a vontade do Pai e para ser favorável aos pecadores eleitos. Quer dizer, ele abriu mão da sua própria vontade, Cristo, para o bem dos outros, para agradar os outros. E assim, Paulo diz que vocês têm que ser também dentro da igreja, não é? E abre mão da sua liberdade em nome do amor, para que vocês não se escandalizem mutuamente, mas se acolham, não é? Se recebam mutuamente, como Cristo recebeu vocês, não é? Incondicionalmente, não é? Nós vimos isso de 1 a 13. Depois Paulo dá uma palavra de incentivo à igreja de Roma, pelo fato de reconhecer a maturidade da igreja. Ele diz no versículo 14 que ele está totalmente certo com respeito à igreja de Roma, aos irmãos de Roma, que eles eram possuídos de bondade, cheios de conhecimento e também prontos para admoestar-lhes uns aos outros, darem conselhos, né? E assim era uma igreja que ele entendia ser uma igreja pronta, né? Uma igreja amadurecida já. E por isso, então, por esse motivo ele fala, vocês podem ser meus parceiros de empreitada. Eu tenho uma empreitada, e agora ele vai abrir os detalhes dessa empreitada, que ele já havia falado, mas ele vai repetir. Eu quero ir para a Espanha, e penso em passar por aí antes de ir para a Espanha, e vocês seriam meu ponto de apoio, não é? Meu quartel-general em relação à parte ocidental do Império Romano. Eu já visitei todas as cidades do lado oriental, até o Ilírico, como ele diz ali no versículo 19. Eu fui até o Ilírico, na divisa da Macedônia com o Ilírico, até ali. Falta do Ilírico para a esquerda, né, olhando para o mapa de frente, e ali eu preciso de um ponto de apoio, e Roma seria um ponto estratégico, né, para que Paulo ficasse ali e fizesse a sua viagem à Espanha. Então ele fala, como vocês já estão prontos, eu quero que vocês conheçam o meu ministério. Meu ministério não é só estar edificando igrejas. Isso eu creio no ministério pastoral de cada igreja local, em cada grupo de presbíteros levantado dentro da igreja. E eu não posso ficar preso dentro das igrejas locais. Eu preciso avançar com o meu ministério. E o meu ministério qual é? Ele fala no versículo 21, é levar a notícia do Evangelho a quem ainda não ouviu. Falar a respeito do Evangelho àqueles que nunca ouviram, ou seja, os gentios. Esse era o ministério que ardia no coração de Paulo, ele diz ali no versículo 21. E agora então, ele começa aqui no versículo 22, ele diz agora, Paulo, ele passa a detalhar o plano dele, né? Esse plano, ele tem ele tem uma missão mais imediata, mas ele tem um plano maior, que era de ir à Espanha. Mas por conta de uma missão que ele recebeu das mãos das igrejas da Macedônia e da Acaia, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ele falou assim, eu vou fazer alguma coisa antes, mas o meu projeto ainda está de pé. Qual é o meu projeto? Ir para a Espanha, pregar o Evangelho na Espanha, e eu quero passar por aí antes, e por aí vocês me encaminharem para a Espanha. Esse é meu projeto. Então,
nesse chamado apostólico, Paulo vai detalhar agora qual era o plano dele, não é? E ele explica para a igreja de Roma, nessa carta ele vai enviar para Roma, explicando para que a igreja, se tudo desse certo, segundo o plano de Paulo, né, a igreja estivesse já pronta para recebê-lo e já equipada para atendê-lo nesse ministério. Ele está querendo já adiantar as coisas, né? Vamos dividir essa passagem aqui em 3 partes. A primeira parte, do versículo 22 ao versículo 24, a gente vai ver aqui o fim do impedimento real. O que impedia mesmo de Paulo continuar, de Paulo ir à Espanha, né? E o planejamento de ir à Espanha via Roma. Ele quer passar por Roma para ir para a Espanha. Versículos 22 a 24, o fim do impedimento. Terminou alguma coisa que ele estava fazendo. Tipo assim, ele não quer começar um segundo serviço sem terminar direitinho o primeiro. Ele era um homem responsável, né? Um ministro responsável. Eu não quero começar, porque se eu pegar os dois, talvez não faça bem nenhum nem outro. Então, essa é a ideia de Paulo. Segunda parte, dos versículos 25 a 29, a gente vai ver essa missão pendente a ser executada. Ele vai explicar qual era a missão que ele tinha antes de ir para Roma e depois para a Espanha. O que é que ele tinha que fazer antes? E dos versículos 30 a 33, a gente vai ver que Paulo faz um pedido, a terceira parte, de 30 a 33, Paulo faz um pedido de oração por paz, para que ele pudesse executar o seu ministério com tranquilidade. Isso é muito interessante também, nos ensina muita coisa. Então, terceira parte é o pedido de oração por paz para a execução do seu ministério com tranquilidade. Vamos lá, primeira parte, então, vamos ver aqui o fim do impedimento real. Qual era o verdadeiro impedimento e depois o planejamento de ir à Espanha via Roma. Versículo 22, ele fala que existe uma razão. Veja o versículo 22. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Qual era a razão? Ele já falou, do versículo 16 até o versículo 21, ele explicou. Eu tenho o ministério de levar o evangelho para os gentios. Eu fui chamado para isso. E eu comecei um trabalho na região, o Espírito Santo me levou desde Jerusalém, veja o versículo 19, por força de sinais, prodígios, Paulo estava fazendo, através do poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, estão vendo aí no versículo 19? Desde Jerusalém e circunvizinhanças, ou seja, Jerusalém, Judéia, Samaria, até onde que Jesus manda? Até os confins da terra, né? Essa é o chamado de Jesus, né? Para que os evangelistas começassem. Então, ele começou direitinho, do jeito que Jesus mandou. Jerusalém, as vizinhas, cidades vizinhas, até o Ilírico, né? Tenho divulgado o evangelho de Cristo. Então, esse era o impedimento. Ele trabalhou aproximadamente por 15 anos após a sua conversão, nesse trabalho de evangelizar, né? Essa região que fica à direita. Daqui a pouquinho eu vou pôr o mapa para a gente ver, mas vamos avançar sem o mapa por enquanto. Então, ele diz que havia um impedimento. Enquanto essa região, a região do lado oriental do Império Romano não fosse toda evangelizada e Paulo plantasse igrejas, reforçasse ali as igrejas que já haviam, ele não queria partir para o lado ocidental. Então ele queria trabalhar ali, e isso já estava pronto. Então veja o que ele diz no versículo 23. Agora ele se sente livre, né? Ele diz assim, mas agora, versículo 23, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, quer dizer, então ele já diz, olha, agora eu já terminei o meu trabalho do lado oriental do Império Romano. Eu já fiz isso por 15 anos aproximadamente, então agora eu estou livre, né? Para ir visitar vocês, para curtir vocês, estar um pouquinho com vocês, me recrear com vocês, encher meu coração de esperança, conhecendo uma igreja que eu não conheço ainda, irmãos, né, que com certeza vão me acolher e me recrear o coração, para que eu tenha ânimo e continue minha missão de evangelista e de plantador de igrejas, né? Então ele diz aqui no versículo 22 que esse era o impedimento.
não é? Como plantador de igreja, ele terminou um trabalho ali na região de Jerusalém até o Ilírico, e agora ele ia avançar para outra região. Versículo 23, então, ele diz que agora já ele tem esse desejo de visitar-vos. Veja, Paulo sempre teve desejo de visitar Roma. E é fácil a gente compreender por quê. Paulo era um grande estrategista. Paulo tinha muita noção, tanto da missão que ele fazia antes, como judeu, fariseu, perseguidor da igreja. Ele era um homem estrategista, bastante inteligente. Então Paulo sabia montar uma boa estratégia para a execução de seus planos. E então, ele tinha no coração visitar Roma. Por quê? Porque, ora, Roma era a capital do Império Romano, não é? E por ser a capital do Império, ali seria um ponto bastante importante para ter uma igreja forte, para que ali outras pessoas conhecessem o Evangelho de Cristo. É a mesma coisa que, vamos supor que Mato Grosso do Sul não tivesse sido evangelizado, nunca fosse, era só tribos indígenas, né? E um evangelista tem um peso no seu coração, Deus coloca no coração dele o desejo de evangelizar Mato Grosso do Sul. Por onde vocês acham que ele iria começar? Sabendo que existiriam já várias cidades, e a principal era Campo Grande, né? Por quê? Porque é a capital. Por onde o evangelista sábio começaria, né? Campo Grande, é óbvio, ele começaria por ali. E Paulo tinha esse desejo no coração, mas ele foi impedido, porque por outro lado, Deus levou para outras missões na região da Judéia, Samaria e até o Ilírico, não é? Então mas ele guardava no coração esse anseio. Ah, Roma, eu quero ir a Roma, não para ver o Papa, mas eu quero ir para Roma para pregar o Evangelho, para conhecer a igreja de Roma, né? É como aquele ditado bobo, né? Ir a Roma e sem ver o Papa é melhor não ir, né? Estou brincando, desculpa. Mas ele queria conhecer a igreja, ele tinha um desejo no coração, né? De ir para Roma. E com isso fortaleceu seus irmãos, a igreja de Roma, né? E ele diz, versículo 24, ele diz assim: penso em fazê-lo. Olha só, ele tem um plano, né? Eu penso em fazê-lo, já está no meu coração, eu já tenho um projeto, já fiz meu planejamento, né? Eu penso em fazê-lo em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco. Então ele tinha esse plano de ir para a Espanha, e a caminho da Espanha, Roma era um trampolim para ele pular para a Espanha. Então ele queria chegar até lá. Mas não somente para ver os irmãos, abraçar os irmãos, curtir os irmãos de Roma, ficar ali e se alegrar com eles, mas ele tinha também o plano de que os irmãos de Roma também fossem os seus parceiros dessa empreitada, os seus parceiros nesse trabalho missionário. E ele diz no versículo 24: estarei convosco, e que para lá seja por vós, pela igreja de Roma, encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, Paulo queria conhecer a igreja que estava no centro do Império Romano, justamente na capital, Roma, curtir essa igreja antes de ir para a Espanha. Olha o que ele diz, volta um pouquinho no capítulo 1 de Romanos, do versículo 8 ao versículo 15, eu vou ler para você. Olha só, ele já tinha dado mais ou menos uma dica, que ele queria fazer isso mesmo. Olha o que ele diz, capítulo 1, 8 em diante. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então primeiro Paulo sabe que a igreja era uma igreja de fé genuína. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, aquilo que eu falei para vocês. Ele queria muito estar em Roma. Ele tinha um desejo muito grande de conhecer aquela igreja maravilhosa, né? No seu coração ele tinha esse desejo. E ele orava a Deus, não só a favor da igreja, mas também para que ele pudesse conhecer pessoalmente, apalpar os irmãos, né? Estar junto, olhar olho no olho, chorar junto, se alegrar junto com aquela igreja, né? Versículo 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua,
vossa e minha. Então, além do conforto, da alegria, comer junto, beber junto, dar risada, contar alguma coisa, contar da vida um do outro, conhecer-se, não é? Ele, a igreja, além disso, ele também queria comunicar algum dom. Ele sabia que no seu ministério também, como apóstolo, ele poderia ajudar algum irmão que estava em dúvida. Talvez, eu tenho desejo de ser um diácono, né? Mas eu não sei e tal. Quem sabe Paulo junto, ele poderia, como irmão maduro, chegar no irmão e falar: mas irmão, que coisa boa, você tem esse desejo no seu coração? Não tinha ainda 1 Timóteo 3, né? Mas ele provavelmente poderia explicar para esse irmãozinho que queria ser diácono e falar assim: olha, você é marido de uma mulher só? Você vive de maneira santa e irrepreensível? Olha, que bom, então candidate-se ao ministério diaconal, que ótimo. Enfim, né? Confirmar algum dom. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Por quê? Como ele explicou aqui, no versículo 22, ele já tinha um trabalho a fazer lá na região oriental do Império Romano. Enquanto ele não terminasse aquele serviço, ele se sentia impedido, né? Então ele não podia deixar um trabalho para começar outro. Versículo 13 ainda. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então ele está dizendo no versículo 13 aqui que esse fruto seria talvez uma oferta financeira, seria talvez material, suprimento para que ele pudesse viajar. Naquela época as viagens eram longas, às vezes meses, né, para viajar, e precisava de muita comida, né, precisava de muito suprimento para poder fazer uma viagem dessa. E os missionários dependiam desse auxílio das igrejas, né? Então ele diz assim: talvez eu possa receber de vocês algum fruto. Eu espero isso quando eu estiver de viagem para a Espanha. Versículo 14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, além de estar junto em Roma, mostrar o evangelho, não que a igreja precisaria ser evangelizada para que pessoas se convertessem, não, ele queria mostrar a profundidade do seu evangelho. E tanto que ele escreve esse evangelho de forma tão grande, tão poderosa na sua carta aos Romanos. Ele já adianta, manda a carta na frente, para que a igreja já tivesse um conhecimento. Nossa, Paulo tem uma visão profunda de Cristo e do projeto de Deus com relação à justificação pela fé, com relação à santificação. Olha a carta que ele mandou para a gente. Vamos receber esse homem, ele merece o nosso apoio, nosso acolhimento, e nós vamos ser edificados com a presença dele quando ele vier, né? Então a igreja também passava a torcer, né, e orar para que Paulo viesse logo ter com eles. Ia ser uma bênção, né? E Paulo então já vai adiantando, mandando essa carta. Enfim, volte agora para o texto, capítulo 15, né? Então, versículo 24, ele está mostrando que esse encaminhamento aqui no versículo 24, Paulo está querendo dizer que era muito mais do que uns votos, tipo assim: olha, a igreja chega em Paulo, né, e fala assim: Paulo, eu sei que você está indo para Roma, né? Olha, nosso desejo de todo o coração, nós queremos que você tenha sucesso no ministério missionário. Olha, nós vamos estar orando por você. Sim, faz parte, claro, encaminhar, não estou dizendo que não, mas era muito mais do que isso. Encaminhamento aqui tem a conotação de que eles fossem parceiros praticantes mesmo, no sentido de que eles iriam abençoar Paulo com as suas finanças e com o material ou o suprimento necessário, suficiente para que ele fosse para a Espanha. Encaminhar é muito mais do que simplesmente desejar que dê tudo certo para aquela pessoa. Às vezes a gente fala, né? Olha, irmão, eu desejo tudo de bom para você, viu? Quando você se casar. Mas aí as pessoas às vezes precisam também de mais outras coisas. Às vezes um casalzinho recém-casado tem dificuldade, porque não tem às vezes as coisas ainda para... Falta coisa em casa, né? Por isso que a gente tem esse costume, né? Em festa de casamento, a gente poder saber o que a pessoa está precisando para ajudar, não é? E aí a pessoa tem um comecinho, né, de vida mais tranquilo, né? Mais ou menos assim. Então ele queria essa ajuda. Ele cria na maturidade da igreja de Roma, para que eles pusessem a mão no bolso, além de estar orando, não é? Para que eles tirassem, não só pusessem, mas também tirassem a mão do bolso com dinheiro e ofertassem para Paulo, não é só pôr a mão no bolso, tem que tirar também.
E aí, é isso que ele esperava de Roma. Então aqui, primeira parte, vemos aí então que o impedimento já não havia mais. Ele terminou o serviço, chegou até o Ilírico, na divisa onde ele parou, e agora faltava dali para frente. Então terminou um trabalho do lado de cá, não tenho mais o que fazer aqui, eu estou indo para a Espanha, e eu quero passar aí. Mas, antes de ir para Roma e para a Espanha, agora ele vai explicar que tinha uma missão pendente. Paulo, agora eu queria que os irmãos pudessem ligar a projeção, se fosse possível, para mostrar uma coisa aqui para a igreja. Paulo tinha um projeto, ele tinha esse projeto de ir para a Espanha, via Roma, mas ele tinha também uma missão que lhe foi dada. Veja o versículo 25. Mas, agora, estou de partida para Jerusalém. Espera aí, sabem de onde Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta de uma cidadezinha chamada Corinto. Ele estava na sua terceira viagem missionária, quando ele escreveu a carta aos romanos. Ele estava no meio dessa viagem, a viagem mais comprida que Paulo fez, mais atribulada também. Ele teve muita perseguição dos judeus rebeldes da Judéia, e que ele impede até oração por eles, contra eles aqui. E Paulo, então, ele estava em Corinto, aqui ó. Aqui ó, Corinto, dá para ver, irmãos? Ele estava aqui em Corinto quando ele escreveu a carta. Vocês vão ver daqui a pouco, vamos ver aqui ó. Opa, acho que eu toquei errado. Aqui, olha só. O período que Paulo escreveu essa carta foi na terceira viagem missionária dele. Nessa terceira viagem, olha que confusão nessa viagem. Ele partiu de Antioquia, foi passando por várias cidades, pregando o evangelho, sendo perseguido pelos judeus, e foi subindo, até chegar a Macedônia, aqui mais ou menos, daqui para lá é o Ilírico. Ele veio até aqui, opa, acho que está acabando a bateria. Bom, ele foi até aqui em cima, aí ele desceu e parou aqui em Corinto. Quando ele chegou em Corinto, ele ficou algum tempo em Corinto, onde ele escreveu essa carta aos romanos. Ele percebeu que o seu coração apontava para a Espanha e ele tinha ideia de passar por Roma. Então ele escreve essa carta. Aqui em Corinto ele conheceu uma moça chamada Febe, e essa Febe, ela era de uma cidadezinha perto de Corinto chamada Cencreia, de um porto, era um porto, uma cidade portuária, e essa irmã foi a portadora, foi a carteira, né, que levou a carta de Paulo a Roma, Febe. Bom, a gente vai ver isso no capítulo 16. Então ele estava aqui, quando ele escreveu essa carta. Depois daqui, olha só, ele falou assim, mas agora, versículo nós estamos no 25, né? Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Olharam aí em versículo 25? Então, ele estava aqui, ó. Sabe onde é que estava Roma? Bem aqui, ó. Mais ou menos aqui. Olha, era só uma travessia, olha, um pulinho, como se diz, né? Ele podia ir de Corinto para lá, mas ele não pôde fazer isso. Por quê? Agora vamos lá. Vou desligar um pouquinho, né, para não apagar. Olha o que aconteceu, versículo 20. Dentre os santos que vivem em Jerusalém. Vocês sabem que, como ele fala, versículo 25, eu estou a serviço dos santos, né? Versículo 26, um benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Vocês sabem que santos não é santo no sentido como a gente aqui, um país praticamente católico, né? A gente entende que, pensa que santo é aquela pessoa perfeita, que não peca, que não, mas santos é o termo que a Bíblia usa para dizer que eles são separados para Deus, são os eleitos. Santos são os eleitos, são os irmãos, os verdadeiros crentes. Então, Paulo diz que as igrejas da Macedônia e da Acaia, dessa região... Dá para pôr de novo? Tá. Dessa região aqui, ó, Macedônia e Acaia, ó, Acaia, Macedônia, principalmente Tessalônica e Filipos, tanto que Paulo fala aos filipenses que a igreja de Filipos foi a primeira que participou com ele na questão de dar e receber. Vocês lembram que Paulo fala isso aos filipenses? E Tessalônica também era outra igreja, duas igrejas pobres, porém generosas.
e elas eram participantes com Paulo na área financeira. Então, Paulo recebeu, quando ele estava aqui em Corinto, ele recebeu de todas as igrejas, principalmente Tessalônica e Filipos, dessa região da Macedônia e da Acaia, um dinheiro muito grande, uma coleta que foi feita nas igrejas ali daquela região, por amor aos irmãos santos de Jerusalém, aos judeus que se converteram ao cristianismo e estavam passando fome. Toda a região estava passando fome, na verdade. Todo o Império Romano estava vivendo uma hora muito difícil. Mas, mesmo assim, o amor cristão superava as suas deficiências financeiras. E as igrejas dos gentios, toda essa região aqui, era região de igrejas que não tinham muitos judeus, a maioria eram gentios, eram gente de outras nações. E esses irmãos tinham o coração voltado também para os judeus lá de Jerusalém, que estavam passando fome. Eles receberam notícia. O que eles fizeram? Eles começaram a ligar um para o outro. Estou brincando, não tinha telefone. Mas eles começaram a se comunicar. Olha, gente, os irmãos estão passando necessidade. Então deixa comigo. Eu vou lá na minha igreja, na minha cidade, eu vou avisar e nós vamos levantar uma coleta, uma oferta. Fizeram várias coletas, levaram tudo para Paulo e falaram assim, versículo 25. Paulo, leva isso para os santos que vivem em Jerusalém. De quem partiu essa ideia? De Paulo. Você percebeu aí? Não foi não. Pegadinha. Não foi Paulo. Essa iniciativa foi das próprias igrejas. O apóstolo passou por lá, não estava nem pensando, a cabeça de Paulo estava na Espanha, ele queria ir para a Espanha. Porém, os irmãos da igreja, eles não foram forçados, mas o amor cristão, espontaneamente, levou eles a fazerem uma coleta, e aquela coleta colocaram na mão de Paulo e falaram, Paulo, leva para Jerusalém. Nós sabemos que está voltando para lá, ou melhor, eles precisam, Paulo não estava voltando para Jerusalém, não era projeto de Paulo, mas devido a ele receber essas ofertas, ele se submeteu às igrejas da Macedônia e da Acaia. O apóstolo Paulo se sujeitou às igrejas da Macedônia e da Acaia, que levantaram esse valor, colocaram nas mãos dele e falaram assim, Paulo, leva para nós isso aqui, lá para Jerusalém, vamos suprir os nossos irmãos, vamos abençoar os nossos irmãos, espontaneamente. O amor cristão é espontâneo, e eles levantaram essa oferta, versículo 25, né? E eles então, Paulo então tem essa missão, ele quer ir para a Espanha, mas ele está dividido, estava quase lá, pertinho, aqui, a Roma está aqui, Espanha mais para cá, né? Não dá para ver aqui, depois eu vou mostrar no outro mapa, pertinho, mas ele tem uma missão primeiro, responsavelmente, ele vai para Judéia. O que Paulo faz? Sai daqui, ó, a setinha voltando, voltou para cá, perseguição por aqui, perseguição, os judeus querendo pegar ele, em vez de ele voltar pelo mesmo caminho por terra, ele teve que ir por mar, por um pedaço em mar, perseguição dos judeus em tudo quanto é lugar, até chegar a Jerusalém. Quando ele chega aqui em Cesareia, lá em Atos, você vê aquela passagem que um profeta de Cesareia, chamado Ágabo, ele chega em Paulo, quando Paulo está lá na igreja, reunida, falando, olha, eu tenho aqui uma missão, eu vou para Jerusalém. Os irmãos falam, Paulo, não vai para lá, lá está pegando fogo, o pessoal está querendo acabar com você. Não, mas meus irmãos estão lá e eu tenho uma oferta para eles. A igreja não conseguiu persuadir Paulo, mas Ágabo, o profeta, tira o cinto dele, pega o cinto, amarra as pernas e os braços, fica amarrado e diz assim, Paulo, assim vão fazer. Aliás, pegou o cinto de Paulo, Ágabo pegou o cinto de Paulo e falou, empresta aqui o cinto. E fez como é que chama? Ele fez uma cena, né? Mostrando o que ia acontecer com o dono daquele cinto se ele fosse para Jerusalém. O que ele queria dizer? Paulo, não vai para Jerusalém, que eles vão te amarrar e vão te prender. Vão te maltratar lá em Jerusalém. Não vai, Paulo. Mas Paulo tinha uma missão. E ele foi. Ele chegou lá em Jerusalém. O que é que aconteceu? Você lê lá nos capítulos 18 a 21 de Atos, que você vai ver que capítulo 21 fala da prisão
de Paulo. Paulo foi preso. Capítulo 18, você vê toda essa sequência aqui de Paulo, 18, 19 e 20, toda essa viagem conturbada aqui que ele fez, até chegar aqui em Jerusalém, onde ele foi preso, onde Paulo foi preso. Então vamos continuar, volte para o texto aí, versículo 26, nós vimos, né? Exatamente. Agora versículo 27, ele diz assim, olha só o que Paulo entende dessa oferta que foi levantada pelos irmãos da Acaia e da Macedônia. Paulo diz assim: isto lhes pareceu bem. Olha só, pareceu bem para quem? Para as igrejas da Macedônia e da Acaia, que se juntaram e cada um pôs a mão no bolso e ofertou o que podia para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Pareceu bem para as igrejas gentílicas que não eram judeus da Acaia e da Macedônia. Por quê? Paulo vai explicar. E mesmo eles são devedores. Eles tinham como se fosse uma dívida em seu coração. São devedores. Por quê? Porque se os gentios, que eram eles, as igrejas da Macedônia e da Acaia, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, quer dizer, as igrejas dos gentios, por exemplo, nós brasileiros, nós não somos judeus, mas nós somos de alguma forma participantes das bênçãos que começou com quem? Com os judeus. Jesus era judeu. Deus era o Deus Jeová dos judeus. E tudo começou com os judeus. Ainda que quando Jesus veio, a Bíblia diz que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas tudo começou com os judeus. Então é como se os gentios olhassem para os judeus e falassem assim: olha, eles são nossos irmãos mais velhos, eles são nossos primogênitos, nós temos que amá-los, nós os amamos, tudo começou com eles. Eles não vão dizer assim: se não fossem os judeus nós não seríamos salvos. Não, não é isso. Cristo tinha um plano, Deus tinha um plano soberano de atingir todas as nações, não é? Mas começou com os judeus. Então eles tinham uma espécie de uma dívida de amor, não é? Eles reconheciam os judeus, os crentes judeus, como os seus irmãos primogênitos. Além disso, essa dádiva era uma dádiva de paz. Por exemplo, ele diz aqui, versículo 27 ainda, né? Eles devem também servi-los com bens materiais. Servir, o que seria esse servir? Quer dizer, nós recebemos as bênçãos espirituais que começou com os judeus. Então, por que não nós também não abençoarmos os judeus, irmãos judeus, os crentes judeus, com nossos bens materiais, já que eles estão passando fome? Vamos dividir, vamos repartir. Essa ideia que os irmãos da Macedônia e da Acaia tinham, né, as igrejas, que eram igrejas gentílicas. Então isso ia funcionar mais ou menos como uma demonstração de que os crentes gentios, os crentes das outras igrejas, não queriam briga com os crentes judeus. Por quê? Porque os crentes judeus tinham muitas dessas coisas de usos e costumes, né? Naquela época eram mais assim, voltados a um legalismo, não é? Eles traziam alguma bagagem ainda de acepção. Os gentios não podem fazer parte do que os judeus têm, não pode nem... Então, a igreja dos gentios, as igrejas dos gentios, queriam mostrar para a igreja de Jerusalém dos judeus que eles amavam. E eles não queriam mais briga, não queriam mais desentendimento. Era como um cachimbo da paz, né? Como diz o Augusto Nicodemos, né? Vamos fumar junto o cachimbo da paz aí, gente, né? O cachimbo da paz, vocês sabem o que é? O que significa isso? É um termo indígena, né? Quando duas tribos brigavam, aí os chefes queriam fazer um acordo entre as tribos indígenas para não ter mais briga. O que acontecia? Eles fumavam cachimbo juntos. É tipo tomar um tereré junto, enquanto eles conversam os termos de paz, né? Vamos fazer paz. Não quero mais guerra da minha tribo com a tua. Eu também não quero. Então vamos fumar o cachimbo da paz. Tipo tomar um tereré junto, né? E aí eles se acertavam. Ficava tudo bem, ficava em paz. É isso que as igrejas dos gentios queriam fazer com Jerusalém, com a igreja de Jerusalém. Nós não queremos mais diferenças, não façam mais acepção de nós, não é? E nos recebam porque o nosso coração é de vocês, então que o de vocês também seja nosso. Não é isso que eles queriam.
para que eles pudessem ter comunhão, amizade, para edificação mútua. Eles sabiam que os judeus tinham muito para ensinar aos gentios, né? Então eles não queriam mais ter nenhuma barreira de separação. Versículos 28 e 29, Paulo diz: tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo, então, que está querendo fechar aqui, nesse segundo ponto, dizendo que ele, como diácono dos santos, como ele diz no versículo 25, eu estou a serviço dos santos, quer dizer, eu vou para lá, e tendo, versículo 28, tendo concluído esse meu trabalho diaconal, qual que é o trabalho? Concluído esse trabalho, né, que era de levar o dinheiro das ofertas dos gentios para os judeus da igreja de Jerusalém, tendo concluído isso, eu vou para a Espanha. Meu plano ainda não está, eu não estou desanimando do meu plano. Veja, Paulo tinha uma convicção de ir para a Espanha, né? Ele tinha uma convicção. Eu vou para Jerusalém, mas de lá eu vou para a Espanha e vou passar em Roma primeiro. Me espere. Bota água no feijão que eu estou quase chegando. Né? Mais ou menos assim que ele falou. Me esperem que eu estou indo aí. Né? Então aqui ele encerra a segunda parte dizendo: eu vou na bênção de Cristo, ou seja, eu vou em paz para concluir esse ministério. Se der tudo certo em Jerusalém, eu vou na plenitude da bênção de Cristo, eu vou sem impedimento algum. Né? Terceira parte. Agora, Paulo lembra de alguns detalhes. 2 probleminhas ele ia enfrentar quando chegasse em Jerusalém, que na verdade foram problemões, não foi probleminha não. Então por isso ele pede oração agora, para que ele pudesse executar esse ministério com tranquilidade. Versículos 30 a 33, veja o que ele fala. Versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O que é que você percebe nesse versículo? Você percebe que é uma oração trinitariana. Ele está orando, aliás, ele pede a oração em nome de Jesus. Ele fala assim: por tudo que é mais sagrado, em nome de Jesus, ore por mim, pelo amor que vocês têm no mesmo Espírito, no Espírito Santo. Veja, versículo 30, né? Orem em nome de Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor que nós temos por causa do Espírito Santo que está em mim, e está em vocês aí em Roma. Lutem comigo. Então a oração é luta. Por que é luta? Porque a carne não gosta de orar. Nós não temos prazer em oração. Então precisa realmente de que Paulo faça um rogo. Ele fala: eu rogo. Paulo, ele insiste num pedido como um clamor mesmo. Ele fala: eu peço encarecidamente, eu rogo, irmãos de Roma, orem por mim e comigo, porque eu também estou aqui em oração, né? Em nome de Jesus, pelo amor no Espírito, e roguem a Deus Pai. Olha os 3 pessoas da Trindade, né? Roguem a Deus a meu favor. Por quê? Qual é o motivo? Versículo 31, os 2 motivos que ele pede essa oração com tanta insistência, com tanta veemência. Primeiro ponto: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Quem eram esses rebeldes que vivem na Judéia? Eram judeus que olhavam para Paulo como inimigo, que não se converteram ao cristianismo, e eles passaram a perseguir Paulo, acompanhar Paulo em suas viagens. Onde Paulo ia, eles iam atrás para desfazer o trabalho de Paulo. Onde Paulo pregava, eles iam atrás para discutir com Paulo. Alguns estavam dispostos a matar Paulo. Então Paulo chama eles de rebeldes que vivem na Judéia. Eles vivem na Judéia, mas eles estavam indo atrás de Paulo, onde Paulo ia pregar o Evangelho. Olha que ponto chegou. Então, primeiro ponto, que ia ser difícil, porque possivelmente esses perseguidores de Paulo iriam atrás dele até em Jerusalém. E podia chegar lá e podia ficar preta a coisa para Paulo. Então, primeira oração, primeiro motivo: roguem por mim, para que eu me veja livre dos rebeldes judeus da Judéia. Segundo pedido de Paulo, aí no versículo 31, e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Por quê?
é aquilo que eu falei para vocês. Os santos de Jerusalém era uma igreja composta praticamente somente de judeus. Embora eles estivessem passando por necessidades, mas eles tinham em seus corações algum conceito e preconceito contra os gentios. Então Paulo podia chegar com aquela oferta tão generosa das igrejas dos gentios, chegar na igreja de Jerusalém e apresentar para eles, e os irmãos de Jerusalém falar: o quê? Dos gentios? Não, dos gentios eu não quero nada. Então Paulo pede aqui, olha, para que esse meu serviço seja bem aceito, que a igreja de Jerusalém não tenha mais acepção dos gentios, que a igreja de Jerusalém possa receber essa oferta generosa dos gentios lá da Macedônia, dos irmãos lá da Macedônia, da Acaia, toda aquela região, se dispuseram, mesmo com necessidades também, juntar um dinheiro, e esse dinheiro chegou aqui. Então que eles aceitem das minhas mãos, essa oferta dos gentios, porque a igreja também tinha esse problema. Então os judeus são um povo complicado, né? É um povo complicado, é um povo que tem muitos conceitos que são fixos, arraigados, e que demorou. Paulo já se sentia livre. Lembram que ele fala no capítulo 14, capítulo 13, né? Ele fala: nós que somos fortes não temos problema quanto a algumas coisas, mas tem alguns que têm. Então esses judeus, mesmo crentes, eles ainda tinham algumas barreiras contra os gentios. Então Paulo pede isso daí: se eu me ver livre dos rebeldes da Judéia, e se a igreja de Jerusalém aceitar de boa mente, aceitar de bom coração a oferta dos irmãos gentios da Macedônia e da Acaia, aí o que ele fala no versículo 32? Aí o que vai acontecer? A fim de que, ao visitar-vos, ou seja, se der certo de eu ir para Roma, pela vontade de Deus, se Deus, veja que ele faz planos, mas ele sabe que também depende de Deus, né? Provérbios diz, né, que nós podemos fazer planos, mas quem guia os passos é o Senhor, não é isso? Então olha só, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, ou seja, se Deus permitir que eu visite vocês, eu chegue até aí, a vossa presença, com alegria, e possa recrear-me convosco. Irmãos, como é importante um ministro de Cristo ter paz no coração para executar a sua missão. Então por isso ele pede oração: olha, se der tudo certo lá, vai ser tão bom, porque eu vou ter alegria no meu coração para depois ir para Roma, e de Roma para a Espanha, e fazer a minha viagem missionária, e continuar meu projeto missionário, não é? Então aqui a gente já pode entender, irmãos, a dificuldade. Por exemplo, eu quero trazer uma situação bem mais rasa, bem menor, não é, do que a de Paulo. Mas quando a gente sobe nesse púlpito aqui, irmãos, quando a gente sobe nesse púlpito, Deus sabe como nós necessitamos de paz no coração. E muitas vezes a gente não está bem com a esposa, às vezes a gente tem problemas com filhos, às vezes a gente tem outros tipos de problemas. E quando a gente sobe aqui, às vezes não é com alegria no coração. Deus, pela sua misericórdia, usa aqueles que Ele escolheu como vaso útil em suas mãos. Mas muitas vezes nós subimos aqui trincados no coração, porque não há paz, não há alegria. Nosso coração está esmagado por causa de alguma raiz de amargura, por causa de algum distrato, por causa de alguma situação que nós ainda não está bem resolvida lá em casa, ou em outra situação, ou às vezes problemas outros que a gente não sabe. Então Deus sabe como é difícil subir aqui para pregar simplesmente o Evangelho para vocês. E às vezes é necessário que seja feito. E só pelo poder do Espírito, claro, só pelo poder do Espírito, só pela graça de Deus. Mas quanto que todos nós podemos contribuir com o ministro, né? Para evitar que no domingo ele possa chegar aqui alegre. Ou pelo menos tirar os fardos, não é? Paulo roga isso. Tem alguma coisa de mal nisso? Embora Paulo saiba que o ministério não é não é motivo de muita alegria. Lógico, o serviço cristão é um serviço muitas vezes penoso, e faz parte desses tipos de problemas.
Mas não é por isso que agora as pessoas podem, de qualquer forma, espezinhar aquele que prega, ou não ter respeito. Isso facilita as coisas do pregador. Porque já há um temor no coração daquele que vai em uma missão, como de Paulo aqui, um temor muito grande, do que ele não sabe o que ele vai enfrentar em terra nova. Ele é bandeirante que vai enfrentar novas terras, pregar o evangelho lá em missões difíceis, quem sabe. E ele já vai sair da sua casa, Jerusalém, quebrado, porque ele foi perseguido pelos judeus rebeldes, ou porque a igreja não quis receber a oferta dele. Então, se já começa o problema em casa, que dirá lá fora? Hebreus fala sobre isso, capítulo 13, né? Sejam obedientes aos vossos guias, para que eles não façam o trabalho deles gemendo, porque isso não vai ser proveitoso para você, para a igreja. Então Paulo pede isso, olha, que eu possa chegar aí para você em Roma alegre. Eu quero ter essa alegria. Orem por mim, por favor. E ele encerra, dizendo assim, e o Deus, ele faz uma oração agora, né? E o Deus da paz seja com todos vós. Amém? Paulo está querendo dizer o seguinte, vocês vão orar por paz, para que eu possa ser acolhido em paz e enviado em paz de Jerusalém na minha missão. Orem por mim. E eu oro por vocês. E o Deus da paz seja com todos vocês aí em Roma. Amém. Paulo pede paz para eles também. Irmãos, a paz de coração é um grande incentivo, porque nós já vamos enfrentar muita coisa ruim para pregar o evangelho. Então, se nós tivermos paz dentro da nossa casa, já é um grande passo. Quando o ministro sobe aqui, ele já está em paz com a esposa, já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Por quê, irmãos? Porque nós somos gente de carne e osso, fracos, pecadores, miseráveis. E nós precisamos de ajuda de vez em quando, de compreensão, de perdão, de misericórdia. E Paulo então roga isso. Percebam a necessidade de Paulo para que ele pudesse continuar a viagem dele em paz, não é? Muito bem, o que a gente aprende então com tudo isso aqui que Paulo falou? Eu vou mostrar alguns pontos aqui no mapa. Olha só. Vou voltar um pouquinho. Bom, recapitulando, Paulo queria chegar em Roma. Estava em Corinto, ele queria chegar em Roma, mas o seu coração estava na Espanha, não é? Segundo o mapa, essa aqui é toda a terra que já tinha sido evangelizada por ele. Muito bem. Avançando. Acho que tem que mudar aí agora. Ele estava aqui em Corinto, quando escreveu essa carta, teria que voltar para Jerusalém para depois ir para Roma. Mas ele conseguiu completar o seu projeto? Não, nós já vimos que ele não conseguiu. Por quê? Quando chegou em Roma, ele foi preso. Roma não. Quando chegou em Jerusalém, ele foi preso. Aqui, quando chegou aqui na casa dele, praticamente, ele foi preso. Os rebeldes da Judéia estavam lá. Perseguiram ele, pegaram ele, prenderam ele. Aí, ele foi levado por um centurião, queriam matar Paulo, o plano foi descoberto pelo sobrinho de Paulo, ele contou para um capitão dos centuriões, e esse capitão, então, teve um plano de levar ele para Cesareia. Aqui, pertinho de Jerusalém, tinha uma cidade chamada Cesareia. Paulo ficou preso em Cesareia 2 anos. Esses 2 anos de prisão, ele pregou para vários reis e imperadores, e governadores, perdão. Ele pregou para muita gente. Foi o plano de Jesus, não foi? Quando Jesus falou para Ananias, lá em Atos, capítulo 9, ele diz, este é um vaso escolhido para pregar para os gentios e para reis também. Então ele pregou para reis e governadores aqui em Cesareia, onde ele ficou 2 anos. Depois, esse Cláudio Lísias deixou ele aqui, que era o comandante, deixou Paulo aqui preso. Aí, ele ficou 2 anos lá. Quando mudou o governador daquela província de Cesareia,
O próximo imperador, o próximo governador, conversando com Paulo, Paulo apelou para César. Ele falou, eu quero ir para Roma. E foi. Só que ele foi num período desfavorável para a navegação. Ele já saiu de Cesareia com muitos problemas, ventos contrários, mar agitado. E aí ele já estava sob o comando de um outro comandante chamado Júlio. Júlio botou ele no navio, botou os seus soldados juntos, um navio muito bom, e eles foram indo. Mas o mar não estava nada favorável e começou as coisas ruins. Paulo começa a falar, não é bom a gente continuar a viagem, pessoal. Mas eles não queriam nem saber. Nós temos que ir para Roma, vamos para Roma. E foram o seguinte, foram costeando aqui, para ficar mais fácil. Quando chegou em Creta, aqui em bons portos, aconteceu que os ventos estavam tão fortes que Paulo diz, não vai dar certo essa viagem. Mas o capitão da guarda, consultando o capitão do navio, os marujos, né, os marujos, eles disseram, não, dá para ir, porque a gente vai aqui, ó, a gente sai de bons portos, a gente vai costeando Creta, chega aqui em Fenícia. Aí de Fenícia a gente vai costeando aqui, até chegar na Itália, e na Itália também Roma. Tranquilo. Esse era o plano deles. O que aconteceu quando eles saíram de bons portos? Vieram maus ventos. A ideia de subir aqui para Fenícia, contornando Creta, foi por água abaixo. O navio não tinha mais controle. Eles pegaram uma ventania tão forte que lançou eles para alto mar. E eles foram levados para alto mar, a ponto de que em Atos diz que ele não tinha mais controle. Você leia lá capítulos 21 a 28 de Atos. Já não tinha mais controle o navio. Os ventos foram levando. Desespero. Chegou um ponto que eles já estavam 14 dias em alto mar, sem comer nada, sem beber nada. Paulo diz assim, vocês precisam comer, vocês precisam beber para a gente continuar a viagem. Aí então eles recobram, Paulo dá graças, parte o pão e eles começam a comer alguma coisa. Quando eles percebem que alguma coisa diferente no mar estava acontecendo. O que estava acontecendo? Eles estavam chegando perto de alguma terra. Eles lançaram medida, estava tantos metros de fundura. Mais para frente um pouquinho estava menos. Então eles perceberam, então chega. E escuro. Escuro o tempo todo. Dia e noite, escuridão, não tinha sol. Tamanha a tempestade que eles enfrentaram. E o navio sendo jogado para lá e para cá, pelas ondas. O que acontece aqui no meio do caminho? Um naufrágio. O navio enrosca em algumas pedras e ele se parte no meio. Quando ele parte no meio, o capitão fala assim, atirem-se todos ao mar e salvem-se quem puder. Quem sabe nadar, tenta procurar uma praia nadando. Quem não sabe, segura em tábuas, mas tenta flutuar. E vamos continuar, e seja o que Deus quiser. E assim aconteceu o naufrágio. O que aconteceu? Todos eles chegaram em Malta. O vento levou eles para Malta e eles nadando conseguiram chegar em Malta. Foram acolhidos, foram recebidos, e aí lá em Malta, bondosamente as pessoas de Malta levaram eles para a Itália. Quando Paulo chega em Roma, ele não consegue ver a igreja. Ele foi preso de novo em Roma, lógico, ele estava sob custódia. Ele foi levado pelos soldados e por Lúcio, por Júlio, o centurião, levado até a prisão, onde ele ficou preso mais 2 anos em Roma. E aí você percebe que ele conheceu os irmãos da igreja, mas não foi ao culto na igreja. Ele ficou preso. Mas o final do livro de Atos diz que ele pregou o evangelho com toda a liberdade, com toda a intrepidez. Aonde? Na casa que ele havia alugado. E aí, dali para frente, você não tem mais notícia de que ele foi para a Espanha, porque ele não foi. Dali mais para frente, mais algum tempo, ele foi executado. Ele foi decapitado, lá em Roma. Então, essa é a história do nosso amigo Paulo, o apóstolo Paulo, né? E aqui a gente aprende muita coisa com ele. Olha que história, não é? Como a história nos ensina. Como a vida de um cristão verdadeiro nos motiva, não é? Nos ensina, aquece o nosso coração. Vamos ver as lições que a gente aprende com a história de Paulo e com toda a sua
os seus ensinos. Né? Em primeiro lugar, todo serviço cristão precisa ser executado com planejamento. Apesar de que nós cremos que Deus é soberano, você não crê que Deus é soberano? Está no comando de todas as coisas? Sim. Mas isso não impede de você fazer plano. O plano precisa ser feito. Jesus mesmo ensina que aquele que quer executar um projeto sem fazer as contas, ele pode ser pego de surpresa no meio da empreitada. Então faça planejamentos. Planeja. Paulo planejou. Não deu certo, mas ele planejou. Isso não impede de nós fazermos planejamentos. Então, segunda coisa, o serviço do cristão precisa de planejamento, mas precisa também de responsabilidade. Veja que Paulo não colocou, ele podia falar assim, eu estou aqui em Corinto, na metade do caminho, eu vou colocar esse dinheiro das ofertas dos irmãos da Macedônia e da Caia na mão de alguma outra pessoa, essas pessoas levam lá para Jerusalém, eu vou daqui para Roma. Ele podia fazer isso, não podia? Mas ele não quis. Porque ele sentia que era uma grande responsabilidade, ele não abriu mão dessa missão. A Caia e Macedônia chegou para Paulo e disse assim, Paulo, leva essa oferta para os nossos irmãos de Jerusalém. E ele então disse, sim, senhor, eu vou. Ele se submeteu às igrejas da Macedônia e da Caia, um apóstolo. Tá ligado? Aí, outra coisa que o serviço cristão precisa também, além da responsabilidade, do planejamento, é essa submissão, como eu falei. A submissão a outros irmãos, o esmero, fazer com esmero o nosso trabalho, fazer bem feito, não começar a largar pelo meio do caminho. Se você não tem planejamento e não tem desejo de ir até o fim, então não pega uma missão para fazer. Agora, se você pegar, faça bem feito. Faça com esmero. Se você vai pregar, estude bem para pregar bem. Se você vai ensinar, estude bem para também ensinar direitinho, para não falar bobagem. E, enfim, todo o serviço cristão, faça com esmero. E quando fala assim em serviço cristão, não é só dentro da igreja. É tudo que você faz na vida. Como cristão, tudo fazemos para a glória de Deus. Meu trabalho de sapateiro, meu trabalho de dentista, meu trabalho de médico, meu trabalho de professor, meu trabalho de engenheiro, meu trabalho de advogado, meu trabalho de dona de casa, meu trabalho de comerciante. Enfim, tudo faça com esmero para a glória de Deus. E com alegria no coração. Segundo ponto, segunda lição, todo servo de Cristo precisa ser humilde e contar com as orações e também com a parceria dos outros companheiros de caminhada para cumprir o seu chamado. Você não consegue fazer tudo sozinho. Ninguém tem todos os ministérios. Você precisa do outro. Nós precisamos do outro. Então que Deus nos ajude a gente ser humilde o suficiente de dizer assim, eu não tenho esse dom que tal pessoa, eu não tenho o dom de Paulo de ser missionário, mas eu posso ficar dentro da igreja aqui, ensinando os meus irmãos. Eu vou fazer isso para que ele fique tranquilo para cumprir a missão dele. Alguém podia falar assim para Paulo, não é? E assim a gente tem que ser. Então, terceiro ponto, terceira lição, participe com seus irmãos de sua igreja local. Com quê? Com seus bens, com seus dons, com seus talentos, com suas finanças, com suas capacidades especiais, com suas orações. Seja lá como for, irmão, participe, irmã, participe, contribua. Seja frutífero dentro da igreja que você faz parte. Nós não estamos num navio de passeio, não é? Onde só um pilota e todo mundo vai na janelinha dando tchau. Não, nós estamos num navio de guerra. Uns pilotam, outros vão botar combustível, outros vão trabalhar com as comunicações, outros vão trabalhar com as munições, com as armas, outros vão trabalhar lá na cozinha, enfim, todos trabalham. De alguma forma, contribuímos. E especialmente, eu quero falar para você, com as finanças. Sejamos generosos como os irmãos da Macedônia e da Caia, para que o Evangelho continue sendo expandido na nossa região, se Deus assim permitir. Quarto e último lugar, então eu creio que seja aqui, para mim, pelo menos, foi a mais importante lição que eu tirei.
que Paulo não desanimou. A exemplo de Paulo, eu quero pedir para você, não vamos deixar que as ameaças dos inimigos, e quando eu falo inimigos, não é só externos, mas também internos. Nós temos um inimigo aqui dentro de nós, chamado carne, que ela não é favorável às coisas de Deus. Ela desanima fácil. Ela não tem prazer em fazer coisas pelo reino de Deus. Então, não vamos deixar que esses inimigos, essas ameaças dos inimigos, venham a nos intimidar, a ponto de nos fazer desistir de cumprirmos nosso ministério. Olha só o exemplo de Paulo. Paulo não foi o fundador, ou o pai, né, por assim dizer, da igreja de Roma. Porém, ele amava aquela igreja. Então, o seu inimigo interno, qual era o inimigo que podia surgir no coração dele? Ele podia falar assim, já que não fui eu que fundei Roma, eu queria tanto ser o fundador de Roma. Roma é a capital. Eu queria ser prestigiado por ser o plantador daquela igreja. Ele não foi. Então ele podia dizer assim, eu vou para a Espanha, mas não quero nem saber de Roma. Deixa Roma lá. Não, ele amava Roma. Então, às vezes, a inveja toma o nosso coração. Vendo outras pessoas fazendo, tendo atividades dentro da igreja. E a gente às vezes fica, eu não vou fazer não, né? Eu não quero saber disso aí. Já que não é para mim fazer, então também não quero nem saber, não vou nem dar uma ajudinha. Irmãos, não é assim que funciona a vida da igreja. A gente contribui. Nós não precisamos ganhar medalha para fazer as coisas. Nós temos que fazer por amor a Cristo e aos irmãos. Então, vamos deixar esses inimigos de lado. Falando dos inimigos externos também. Nós vamos ter muitos inimigos externos, irmãos, como Paulo enfrentou lá em Jerusalém. Então, nós temos que lutar. Mas a primeira coisa que eu quero que você agasalhe no seu coração, na sua mente, são 2 textos da palavra de Deus. Eu quero que você leia comigo. O primeiro texto está em 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 17. 2 Reis 6, de 15 a 17. O texto fala a respeito de um inimigo chamado a Síria que ia invadir Israel. A notícia chegou a Eliseu e Eliseu avisou o rei de Israel. E o rei de Israel se protegeu. O rei da Síria, furioso, avança contra Israel. E o que acontece? Eliseu, que era o profeta, tem um servo, um moço, que trabalha para ele. Esse moço de manhã vai olhar fora de casa e vê uma multidão dos assírios lá no campo e fica desesperado. E olha o que ele diz no versículo 16. Versículo 15. 2 Reis 6, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço, esse moço aqui era o auxiliar do homem de Deus, que era Eliseu. E saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele ficou desesperado. Olha, o exército da Síria chegou. Agora está tudo acabado. O moço ficou desesperado. O que Eliseu responde? Ele respondeu, não temas. Por quê? Olha o que Eliseu fala. Porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Guarde isso no seu coração. Mais são os que estão conosco dos que estão com eles, com os inimigos. Orou Eliseu, versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, às vezes Deus vai permitir situações, mas Ele vai colocar um exército dele em volta da gente. Não temas. Nós sabemos que a obra do Evangelho é difícil, mas se você está dentro do projeto de Deus, Ele vai dar graça. Ele vai te envolver com o seu exército. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Senão nós desanimamos facilmente. Creia que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, com os inimigos. Outro texto semelhante
Vocês conhecem, 1 João 4,4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vencer aqui não quer dizer que tudo vai dar certo. Mas vencer quer dizer que Deus vai dar graça para você passar pela tribulação quando ela chegar. Deus vai dar graça para nós passarmos pela tribulação, como deu para Paulo. Olha só essa história que nós aprendemos aqui com Paulo, esse projeto dele. Vocês viram aí, esses mapas aqui, o pouco que a gente aprendeu com a história de Paulo. O projeto de Paulo não foi cumprido, mas o de Deus foi, através de Paulo. E isso é glória, é glorioso sabermos que nós somos participantes. Então que Deus nos dê essa ousadia de continuarmos os nossos projetos. Eu não estou falando projetos pessoais, embora não tenha nada demais pedir oração também para os projetos pessoais. Mas os projetos para a glória, os projetos para o reino de Deus. Seja participante, não desanime, irmão. Às vezes a gente está mais velho, né? A tempo de caminhada, já tendo muito sofrimento na vida, e às vezes a gente fala assim: eu não tenho mais ânimo, deixa isso para os outros. Não, vamos buscar ânimo. Eu já falei aqui algumas vezes, nós que já somos mais velhos, Deus nos agraciou agora com as cãs, né? Você sabe o que são as cãs, né? É o cabelo branco. E os mais velhos têm o que os jovens ainda não têm, que é sabedoria. Mas nós não temos mais força. Mas Deus agraciou os jovens com força, embora não tenham sabedoria. O que a gente precisa fazer? Juntar os dois. Os que têm sabedoria vão ajudando os mais jovens a tomarem decisões, a mostrar o caminho. E os jovens carregam os mais velhos nas costas, animando, fazendo, executando o trabalho mais pesado e animando, alegrando a igreja. A juventude serve para isso. E a igreja cresce, e ela vai amadurecendo, e todos nós vamos caminhando juntos. Deus nos dê graça de sim cumprirmos o projeto. Né? A semelhança de Paulo. Não desanimar. Amém? Vamos orar? Deus de toda graça, Deus poderoso, que agracia ao humilde. Nós te pedimos, Senhor, que o mesmo Espírito que fortaleceu Paulo em toda essa missão, também esteja nos cobrindo nessa noite. Que esteja enchendo os nossos corações de esperança, de alegria, e também com disposição para pregarmos o Evangelho, Senhor, para vivermos o Teu Evangelho, e também para servirmos a igreja onde o Senhor quiser nos colocar. Que nós possamos discernir os nossos dons, e que através da ajuda dos nossos irmãos mais sábios, nós possamos discernir os dons que o Senhor já nos deu. Que nós possamos também aprimorar os nossos dons, desenvolver os nossos dons, e assim sermos úteis para essa igreja, Senhor. Essa igreja carece de participação de toda a membresia. É isso que eu peço ao Senhor, que todos sejam despertados para isso. Que assim possamos ser uma igreja forte e madura, que glorifica o Teu nome em tudo, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com essa disposição de coração e com o poder do Teu Espírito em nós. É o que nós te pedimos com gratidão e com esperança, em nome de Jesus. Amém.